E aí galera, beleza? Eu sou o Brown e bem-vindo ao Concha Marrom. Pois então, há pouco tempo eu terminei de ler as novels e assistir ao anime de Overlord e reparei que ficaram muitos pontos obscuros no decorrer da história, principalmente no anime, né, que a história é bem mais concisa do que na light novel. Então eu decidi fazer essa série de vídeos tentando explicar esses pontos. E se vocês acharem bacana essa ideia e quiserem saber mais sobre Overlord, deixem aí nos comentários que eu posso trazer mais conteúdo a respeito de algum personagem específico ou mesmo fazer algum resumo das light novels. Para começar essa série de vídeos, eu decidi escolher um ponto bastante controverso agora da terceira temporada, que é o fato da Aerie ter conseguido invocar um exército de 5.000 goblins usando aquele chifrezinho que o Ainz deu pra ela. Muita gente pode falar que aquilo foi meio Deus Ex Machina, ou que foi simplesmente jogado na história, mas no decorrer da light novel você vê que não foi bem isso que aconteceu e é isso que eu vou explicar pra vocês agora. A primeira coisa que vocês têm que saber é que aquele chifre que ela recebeu, ele tem o nome de Horn of the Goblins General. E ele é um item relativamente fraco em Yggdrasil, ele é usado normalmente por Magic Casters, que usam esses goblins com bucha de canhão. Ele usa o chifre, invoca uns goblinzinhos, esses goblins lutam com o inimigo, enquanto o Magic Caster casta sua magia. E da primeira vez que a Aerie usa esse item, é exatamente como em Yggdrasil que acontece. Ela invoca 19 goblins fracos, que ajudam a reconstruir a vila e treinar os cidadãos também. E ela começa a conviver com esses goblins. Porém, da segunda vez que ela usa, naquela situação de guerra na vila, ela consegue invocar um exército de 5.000 goblins. E existem duas teorias que tentam explicar por que isso aconteceu. A primeira teoria, que eu não boto muita fé, é que esse sempre foi um efeito secundário desses chifres em Yggdrasil, só que ninguém nunca tinha conseguido realizar as condições suficientes para invocar esse número de goblins. Só que nessa parte da novel, o autor ele dá a entender que os itens de Yggdrasil eles funcionam de maneira diferente no Novo Mundo. E é daí que vem a segunda teoria. Para a segunda teoria, os itens de Yggdrasil eles conseguem usar a totalidade de seus poderes no Novo Mundo. E agora eu vou explicar melhor esse pedaço. Nas palavras do autor, abre aspas, ele só poderia convocar 19 goblins. Estes 19 goblins eram mobs fracos, que não eram sequer dignos como adversário de jogadores de Yggdrasil. Então por que esse item teria um nome tão grandioso como o de General? Não seria correto apenas chamá-lo de Chifre Goblin? Fecha aspas. Esse trecho do autor ele me faz lembrar muito de quando eu jogava WoW. Existiam inúmeros itens bostas com nomes incríveis. E histórias também mais incríveis ainda. Isso acontece porque para o jogo não ficar sem história, muitas vezes o programador coloca ali atrás do item um lore. Esse lore conta histórias épicas vividas pela arma ou por um pergaminho, alguma coisa assim. Só que no final das contas é apenas um lore, que não faz diferença prática nenhuma na jogabilidade. E é aí que a teoria encaixa. Para essa teoria, esse lore que não faz diferença prática nenhuma no jogo, no Novo Mundo ele faz toda a diferença. No Novo Mundo esse lore se torna real. Então aquele item bosta, que era aquele chifre que invocava 19 goblins, mas tinha um lore por trás de um grande general goblin, no Novo Mundo ele realmente invocaria um exército, o exército desse grande general goblin. Se isso não basta, mais pra frente o autor retoma o tema. Novamente eu vou ler um pedaço da novela, então abre aspas. A razão era simples. O verdadeiro poder não era simplesmente convocar 19 goblins. Em Yggdrasil, esse item foi incapaz de revelar seu verdadeiro valor e foi descartado como um item lixo. No entanto, nesse novo mundo, teve a oportunidade de liberar o seu verdadeiro poder. Vamos ver o nome do item mais uma vez. O Chifre do General Goblin. O seu verdadeiro poder só se revelou quando foram reunidas 3 condições, que eram, fecha aspas, aí o autor, filho da puta, ele termina aí e não fala mais nada sobre isso na light novel, deixa bem em branco mesmo essa parte. Apesar de deixar em branco essa parte, ele dá muitas dicas no decorrer da novel e a gente pode teorizar sobre quais seriam essas condições. A primeira condição seria que esse item fosse usado por um verdadeiro general goblin, mas não um goblin general, e sim alguém que fosse o general dos goblins. E isso já estava acontecendo com a Aerie. Se eu não me engano, há 6 meses, que foi quando ela invocou esses goblins. Desde então, ela é a comandante deles. Ela cuida deles e eles obedecem cegamente a ela. A segunda condição é que esse item fosse usado
em um momento de necessidade, um momento em que o general Goblin precisaria de reforços Goblins para defender sua tropa de Goblins, que é o que aconteceu no momento em que a vila foi atacada por 5.000 homens e os Goblins estavam para morrer e o resto da população também estava para morrer. E a terceira condição é que o comandante invocaria exatamente o número de Goblins equivalentes ao número de inimigos. Se vocês lembram, o príncipe ele tinha levado uma infantaria de 5.000 homens para derrotar a Vila Carne. Então, juntando todas essas hipóteses, nós explicaríamos quais foram as condições necessárias para invocar esse número de Goblins. Resumindo tudo, os itens de Yggdrasil eles funcionam de forma diferente no Novo Mundo. O que no jogo seria apenas um lore, uma história para completar, deixar mais rica ainda a experiência do jogo, ela se torna real no Novo Mundo e você consegue invocar poderes que até então eram desprezados no jogo. Por isso, a Henry conseguiu invocar um exército Goblin usando aqueles chifres, porque ela provou uma general Goblin e conseguiu usar toda a história do item. Bom, é isso aí galera, se vocês gostaram, curta e compartilhe o vídeo e deixe um comentário aí pedindo alguma coisa ou falando sobre alguma coisa que vocês queiram saber sobre Overlord ou sobre algum outro anime, talvez eu traga pra vocês. Isso aí, valeu!